Oi, tudo bem? Nesse canto que nós vamos ler hoje, as Erines vão se apresentar. Elas vão falar das funções delas. Elas vão ter a epifania completa delas, o aparecimento completo delas, em resposta à prece de Orestes para Atena. Orestes dirigiu uma prece a Atena pedindo socorro para ela, né? E isso fez com que o oposto, segundo o Torrano, né? O oposto de Atena, as Erines, aparecessem plenamente e dissessem: opa, não, Orestes é a nossa lebre, a nossa vítima consagrada. É nosso direito lidar com ele. Porque quando nós nascemos de uma mãe, não temos pai, né? A noite as gerou por conta própria, né? É exatamente o contrário da Atena. Zeus engoliu Metis e da cabeça de Zeus surgiu Atena. Então é como se elas não tivessem mãe, né? Atena, elas vivem pelo pai, né? Elas são a manifestação da astúcia do pai, porque a Metis, a astúcia, se tornou a astúcia de Zeus, né? As Erines, quando elas viram que elas não têm pai, elas só têm mãe. Quando nasceram, a elas foi consagrado, a elas foi dado uma parte, né, pelas Horas. Horas são filhas de Zeus também, né? Filha de Zeus e Temis. Temis é a deusa da ordenação. As Horas são as responsáveis pelas estações do ano. As Horas deram para as Erines a função de, não se metendo com os deuses olímpicos, não perseguindo os deuses olímpicos, nem se metendo no banquete deles, nem no banquete dos mortais, sendo até rechaçada por Zeus. Elas são horríveis, desagradáveis para Zeus. O trabalho delas é perseguir mortais que matam seus familiares, que derramam o sangue familiar. Persegui-los vivos ou mortos. Os mortais são punidos por elas estando vivos ou mortos. Mesmo morrendo por elas, derramarem o sangue deles, elas não largam dele, mesmo depois que ele está morto. Todo o nome que o mortal tinha, toda a glória, né, toda a distinção que o mortal tinha, vivendo sobre a terra, embaixo do céu, se torna, embaixo da terra, em distinção. Eles são, nós vimos em Homero, né? Eles são fantasmas. Os mortos são fantasmas que não falam, né? São sombras pálidas daquilo que eles foram. Essa indistinção é do âmbito do não ser, é a negação do âmbito do ser. E esse âmbito do não ser é personificado pelas Erines, já que são filhas da noite. A manifestação delas, de Eumênides, são várias mulheres vestidas de negro, dançando de forma irregular, com um canto irregular, um canto
fúnebre, né? Isso faz com que o homem fique aturdido, o homem que é perseguido por elas fique aturdido, fique em vertigem, esqueça quem ele é, de tão tomado que ele está por aquele som, por aquela visão confusa. O homem fica perdido, né? E vulnerável para o ataque delas, né? Essa é a atuação delas. Elas querem o Orestes e elas se manifestam agora plenamente em resposta à prece de Orestes para Atena. Vamos ler? Aqui, ó. Primeiro estásimo. Tá. Quem fala é o coro das Eumênides. Nem Apolo, nem a poderosa Atena te defenderá, e abandonado errarás, sem saber ter alegria alguma no espírito. Exangue repasto de numes e sombra. Nem respondes e rejeitas as palavras, vítima nutrida e consagrada a mim? Vivo és meu pasto, não imolado em altar, e ouvirás como hino este teu cadeado. Elas cantam para o Orestes ouvir o hino delas mesmas. O hino é um reconhecimento, né? O hino fala das origens da divindade, das funções da divindade, o poder da divindade. E elas estão dizendo que Orestes vai ser pasto delas. Eia, ainda enlacemos o coro que decidimos revelar, a nossa musa hedionda, e como o nosso bando atribui o lote a cada homem. Cremos ser retas justiceiras. Nossa cólera não agride quem traz mãos puras e sem danos vive a vida. Quem delinquiu como este aqui e esconde mãos sangrentas, contra esse nos revelamos testemunhas retas dos mortos, por fim punitivos do sangue. Elas dizem que são musas hediondas. Se as musas são aquelas que cantam para glorificar, elas perseguem o homem para acabar com ele, levá-lo para baixo da terra, onde ele não vai ter glória nenhuma. E elas consideram a si mesmas justiceiras, porque para elas estão fazendo a justiça, punindo aquele que derramou o sangue familiar. Mãe, estão se dirigindo à noite, né? Que me geraste, ó Mãe Noite, para punir os cegos e os que veem. Escuta-me. O filho dileto, Apolo, faz-me sem honra nenhuma, subtraindo-me esta lebre vítima, própria para o sacrifício, pelo massacre materno. Agora elas se queixam para a noite, a mãe, de que Apolo subtraiu delas a vítima, né, que cabe a elas. Sobre esta vítima, este canto, vertigem, desvario, aturdimento, hino de Erines, cadeia, do espírito nenhuma lira, exaustão dos mortais. Aqui são os efeitos da dança e do canto delas.
o canto vertigem, que traz desvario e aturdimento. Não é um musical. Não tem lira. Lira é um instrumento musical, né? Não. Ou seja, se não tem a lira, ele não tem harmonia nem ritmo. Então ele é sem ritmo e desarmônico. Ele é ruim de ouvir e causa a exaustão dos mortais. A interveniente parte urdiu este lote perpétuo: perseguir mortais, acometidos de estultices perpetradas contra os seus, até que sob a terra se vá, morto, mas não por demais livre. Então, a parte deu a elas esse lote perpétuo, né? Essa função de perseguir os mortais que cometeram estultices contra os seus. Você vê que no primeiro estrofe elas falam diretamente para o Orestes, que ele não tem defesa. Depois falam delas, descrevem um pouco delas, né? Da função delas. Depois se dirigem à mãe para que ela lide com Apolo. E aí elas voltam a falar do que elas farão com Orestes. Aliás, do que elas fazem com os mortais. Da função destinada a elas, né? Sobre esta vítima, isso que eu já li, né? Tá. Ao nascermos, este lote se fez nosso. Não pôr a mão nos imortais, nem conviver nos banquetes comuns, nem ter parte dos mantos todo brancos. Então elas falam que farão com Orestes, falam qual é a função delas, pedem ajuda à mãe, falam novamente o que elas farão com Orestes, e também o que cabe a elas, e dizem que elas não pagam preço por serem assim. Elas não são aceitas pelos olímpicos, né? Escolhemos destruição de casas. Quando o Ares doméstico pega parente, nós, dando-lhe caça, ainda que forte, o abatemos, pelo sangue recente. A função delas é destruir a casa. Elas não largam a casa, né, na qual o sangue se derramou. Veja o palácio de Orestes, desde a rixa entre Atreu e Tiestes, né, pelo poder, em que, desde dessa rixa, do desfecho trágico, né, em que Atreu matou os filhos de Tiestes e deu para o pai comer, e Tiestes invocou as Erines. Desde aquele momento as Erines habitam o palácio e elas querem mais sangue, né, não se satisfazem. Puniram então, por causa disso, Agamenon, filho de Atreu, também perseguiram o Orestes primeiro para que eles vingassem o pai. Agora perseguem o Orestes para que ele seja pague pela morte da mãe. Elas sempre querem mais sangue. Elas querem destruir o palácio. Elas querem destruir as casas nas quais Ares agiu, causando um primeiro momento, uma vez em que um homem matou o seu familiar.
apressado em tirá-los destes cuidados, diligente faço por eximir os deuses, de não irem sequer ao inquérito. E Zeus repeliu de sua companhia esta odiosa tribo sangrenta. Elas são uma tribo, né? Sangrenta. Elas querem tomar o Orestes para si, porque elas não querem ouvir o inquérito, né? O Orestes vai passar por um inquérito, um julgamento, né? Elas não querem ouvir isso. E nem Zeus quer a presença delas. Glórias humanas soberbas sob o éter, sumindo sob a terra, se vão sem honra, com nossa invasão de negras vestes e tripúdio maligno dos pés. A ação delas faz com que a glória daqui, da terra, dos homens que habitam sobre a terra, se perca, né? Com o lesto salto, do alto caindo pesado, bato com a ponta do pé, e resvalam até os mais rápidos, numa insuportável irônia. Ninguém escapa delas. Na queda não o sabe por insana ruína. Tal névoa paira poluente sobre o homem, e um lúgubre rumor anuncia sombrias trevas dentro de casa. Nós somos aquela névoa poluente que paira sobre o homem que delinquiu, que não cumpriu as leis delas, né? Perpetuamente hábeis, perfectivas e lembradas de males, venerandas, implacáveis com mortais, atuamos no desprezado ofício, isolado de deuses na lama sem sol, enviável e áspero aos que vêm e aos que não vêm também. Elas atuam indistintamente para os homens que vêm e para os que não vêm, para aqueles que sabem o que fazem, sabem o mal que fizeram, e também daqueles que não sabem o mal que fizeram. Elas não querem saber, elas não são uma questão de consciência, porque se fosse uma questão de consciência, se fosse uma consciência pesada, elas atuariam só sobre os homens que vêm, aqueles que sabem que fizeram mal. Não. Elas não precisam do homem saber que ele fez o mal sobre a sua família, que ele infringiu a lei delas. Não, elas não precisam que o homem saiba. Elas são uma força que age sempre quando essa lei é quebrada, porque é a função delas. A atuação delas é universal, né? Elas sempre vão agir quando essa lei, a lei do sangue familiar, né, é quebrada. Sempre vão agir. Que mortal não teme nem venera ao ouvir de mim esta lei fatídica dada pelos deuses, perfeita? Gozo de prístino privilégio, não me cabe desonra nenhuma, tenho um lugar sob a terra e as trevas irmas de sol. Agora, no final, elas estão elogiando elas mesmas e dizendo que elas são, a função delas é venerada até pelos mortais mesmo. Os mortais consideram justo matar aquele que matou um familiar, né? Embora quando seja eles que fizeram
Isso eles não querem ser punidos, obviamente. Elas fazem a defesa delas mesmas, dizendo que são honradas, são veneradas por todos os mortais. E interessante, né? É isso. Então a gente fica por aqui.